Enquanto serve o café da manhã, a empregada dá elásticos de cabelo para Doruk. Nezi pergunta para que Doruk quer elástico. A mulher diz: ele disse que estava com inveja do Senhor. Ele quer deixar o cabelo crescer para poder amarrar também. Por isso que eu trouxe. São iguaizinhos aos seus. Nezi olha para Doruk encantado e sorri. Henry vai buscar Edil para viajar. Sirin vai para a porta e fala com ele toda melosa. Henry fica olhando para ela, parecendo um bobo. Quando estão entrando no carro, Edil diz a Henry: eu sinto que está pensando em ter uma esposa de novo. Eu já dou os parabéns adiantado. Sabe de uma coisa? Eu aprovo. A Sirin é linda e eu sei que a família dela vai adorar. Henry diz: é mesmo? O que eles falam? Edil diz: eles não falam nada para mim, mas a Dona Tícia e o seu Henry estavam conversando. Falaram que estão felizes agora que o Swat e a Sirin vão se separar. Henry pergunta quem é Swat. Edil diz que deve ser o namorado dela e que só ouviu que ele é muito mais velho e muito rico. Henry fica muito incomodado com o que Edil diz. A Tícia agradece Seida por ter limpado toda a cafeteria e ter poupado Enver do trabalho. Enver fecha a cafeteria e sai apressado para visitar Arif. Sirin deixa alguns salgados com a mãe na cafeteria do Henry e diz que vai levar os outros para o pai, como a Tícia havia combinado com ele. A Tícia diz a Seida que a advogada do Arif foi ver o Enver e disse que ele está bem, que eles podiam ficar tranquilos. Seida fica contente por ter notícias do amigo. Seida abraça a Tícia e diz: você me deixou muito feliz agora. E obrigado por ter me dado essa notícia tão boa. Sirin chega à cafeteria, a encontra fechada e se pergunta onde que o pai está. Arif diz a Enver que a Barra e as crianças não estão mais onde estavam, que a dona Kismet foi procurar e eles tinham ido embora. Enver pergunta se ele sabe onde eles estão. Arif diz que não sabe. Aflito, Enver diz que ficaram tranquilos porque eles estavam seguros e pede para falar com a polícia. Arif diz que a advogada pediu para não fazer isso porque a polícia não vai saber por onde começar a procurar isso e pode atrapalhar. Enver pergunta como que ele encontrou essa advogada. Arif diz que o governo escolheu, mas na verdade ela é muito boa. Enver comenta com ele que resolveu cuidar da cafeteria dele. Arif diz que a dona Kismet contou para ele e o agradece. Arif pergunta como todos estão, a Tícia, Seida e a Sirin, se ela continua com problema. Enver diz que a Tícia e Seida estão bem e a Sirin está se comportando. Enver diz: ela e a mãe estão fazendo folhados para vender lá no café. Ela está dando em cima daquele homem quando entrega os folhados. Surpresa ao saber que Sirin está dando em cima de Henry, Arif diz: a Seida sabe disso? E o que ela fala? Enver diz que não sabe e pergunta por quê. Arif diz: como assim por quê, seu Enver? O senhor não sabe? Esse homem é o pai do Arda. Enver fica pasmo ao saber que Henry é o pai do filho de Seida. Sirin volta para o trabalho da mãe e diz que não encontrou o pai na cafeteria, que lá está fechado. A Tícia pergunta para onde será que o Enver foi para ter fechado o café. Sirin diz que não faz ideia. Edil tenta falar para Henry sobre o que escutou Seida dizer sobre Sirin, o marido da Barra. Henry se irrita e diz para a prima parar que já sabe de tudo, que a Sirin já contou isso para ele. Edil pergunta o que a Sirin disse para ele. Henry diz: ela me contou sobre o que você tá louca para me contar. Edil fica sem entender, se perguntando se Sirin contou mesmo para ele sobre o Sarp. Cansada, Barra dorme, e a empregada diz para Nissan e Doruk descerem para comer. A Tícia liga para Enver, pergunta onde que ele estava nas últimas horas e diz que ligou para ele porque estava preocupada. Enver diz que não ouviu a ligação por causa do barulho dos clientes no café. Vai atender eles e é melhor conversarem depois quando chegar em casa. Ao virar a rua, Enver dá de cara com a Tícia sentada na porta da cafeteria. Enver pede desculpas a ela, mas diz que prometeu para uma pessoa que não contaria para ninguém para onde tinha ido. A Tícia diz que as promessas dele são mais importantes que as promessas dos outros. Ela diz: eu acabei de descobrir que você trabalhava em uma quitanda, sem vergonha, e sai com raiva. Enver vai atrás dela e diz: fui encontrar com Arif porque ele queria me ver. Enver conta para a Tícia como foi a sua conversa com Arif e diz que ele está com medo de que a Barra e as crianças tenham sido sequestradas. A Tícia se desespera e diz que eles têm que falar com a polícia agora.
Barra acorda e, ao sair à procura dos filhos, esbarra em uma caixa que está no corredor e cai. Na caixa tem um vestido de noiva. Nissan e Doruk voltam para o quarto e, ao encontrarem a mãe sentada no chão, Nissan fica com muito medo. Ela abraça a mãe e começa a chorar, pois acredita que ela está doente de novo. Nezi se aproxima e fica escondido, observando a conversa entre eles. Nissan diz que sabe que a mãe está doente de novo, mas ela não quer assustar eles. Barra jura para ela que dessa vez não está doente e explica que tropeçou na caixa. Doruk abre a caixa e Nissan pergunta à mãe por que mandaram aquele vestido de noiva para ela. Barra diz que não sabe, começa a chorar e pede desculpas, pois não sabe por que deixaram aquele vestido ali. Salih pergunta se Arif tem esposa. Arif diz que não, mas que já foi noivo uma vez. E o Suf diz, só uma vez? Mas você acabou de noivar de novo. A Barra foi sua noiva. Arif diz, espera um pouco, a Barra ainda é minha noiva. E o Suf diz, como assim? Ai, você é um burro, ele só sonha com essa Barra. Salih diz que o Suf tem que apoiar o filho, que dá pra ver que ele gosta dessa moça. Ele fica vermelho e a cara dele muda quando fala o nome dela. Tímido, Arif diz, não gente, foi por causa do chá, ele tá muito quente e foi por isso que fiquei vermelho. Salih diz que Arif não precisa mentir para ele, que sabe, e todos começam a rir. Arif dá um belo sorriso e se recorda de um momento que viveu com Barra, quando contou para ela sobre o seu primeiro beijo, e ela riu muito da história dele. Enver diz a Kismet que convenceu a Atice a ir conversar com ela. Kismet diz a Atice que sabe que ela tá com medo, mas falar com a polícia agora não seria nada conveniente. Kismet diz que está fazendo de tudo para encontrar a filha dela e os netos e pede mais tempo. A secretária entra dizendo que precisa falar com Kismet com urgência. Kismet agradece a Atice e Enver por terem ido falar com ela e diz que na mesma hora vai informar quando souber onde eles estão. Enver e a Atice vão embora e a secretária diz a Kismet que ligaram no celular dela e falaram que tinha uma informação muito importante a respeito do Arif e que faria uma chamada de vídeo. Kismet pega o celular e recebe a ligação. Sarp diz, eu sou o Sarp Sesmele, nós precisamos de ajuda, estamos na casa do Nezi Korkmaz, e desliga. Kismet sai apressada. Enver diz a Atice que isso do seu Henry da Sirin não vai dar certo e pede para ela esquecer. Atice diz que não entendeu, porque é o destino que vai decidir tudo isso. Edil já voltou para casa e está no quarto, escutando a conversa deles. Enver diz a Atice que depois do que descobriu hoje, passou a ser contra, e conta que o Henry é o pai do Arda. Enver diz, o pai do filho da Seida, o Arda, é o seu Henry. Edil fica chocada. Surpresa, Atice diz que vai lavar o rosto. Edil sai do quarto fingindo que acabou de acordar. Surpreso, Enver diz que ela chegou muito cedo. Edil diz que não deu para eles irem porque quando estavam no caminho, a mãe do Henry ligou para falar que estava passando mal, que a pressão dela subiu e ela gosta de exagerar, e talvez eles vão amanhã. Sozinhos no quarto, Atice pergunta a Enver se o seu Henry já sabe que é pai daquele menino. Enver diz que ainda não, que a Seida ainda não contou para ele. Atice diz que não podem contar para ele. Enver pergunta por quê. Atice diz, por favor não me entenda mal, já tá feito, a Seida também não contou para ele. Ela tá escondendo isso dele. Se o Arif não tivesse te contado, nós também não saberíamos. Não vamos nos envolver nisso tudo. Enver diz, o que você tá querendo dizer com isso, Atice? A Seida é como se fosse da família. Nós vamos fingir que o Henry não é o pai do filho dela? Você vai fingir que não sabia? Não podemos ser cúmplices disso. Você vai entregar a sua própria filha para ele sabendo disso? Atice diz, você não vê que a nossa filha voltou ao normal desde que conheceu ele? Isso ajudou ela a melhorar. Aliás, assim ela deixaria aquele SWAT. Fazia muito tempo que eu não via a nossa filha tão feliz e cheia de vida desse jeito. Por isso, nós não vamos abrir a boca. Irritado, Enver diz, nós vamos ficar quietos, Atice. Agora você está falando isso, minha querida esposa? Atice diz, sim, porque a sua querida esposa também é mãe. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.